Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus querido, mais uma vez te colocamos na presença, Pai, te agradecendo, ó Deus, primeiramente, ó Deus, pela minha salvação. Quero te agradecer pela vida que nos deste, pela saúde, Senhor, nosso Deus, por estar aqui na tua casa para te louvar e agradecer o teu santo bendito nome. Peço, Senhor, nosso Deus, que esteja aqui nesse momento, Senhor, nos louvores que aqui foram apresentar, Senhor, nosso Deus, que seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa a mensagem que vamos ouvir e seja edificante para cada um de nós aqui, Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que não puderam vir, abençoa os enfermos da tua igreja, toma nas tuas mãos, Senhor nosso Deus, e faça o melhor na vida de cada um, Pai. Peço agora, Senhor nosso Deus, que o Senhor venha abençoar o nosso país também, Senhor nosso Deus. Ó Deus, livrar de todos os males, Senhor nosso Deus, que os nossos governantes possam saber cuidar da tua nação, do teu povo, Pai. Senhor, venha estar interferindo, Senhor nosso Deus, através do teu santo e bendito nome, Pai. Fica conosco nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 278.
Som. Salmo 91. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Amém? Amém. Vamos cantar um cântico, Começais em mim? Ainda de pé, vamos ler a leitura bíblica que se encontra em Provérbios 13, de 1 a 9. Som. Eu vou dar a primeira introdução, os irmãos leem a outra. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá bem, mas o desejo dos terrenos se amanhecer. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha à sua desonra. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia sobreveia ao pecado. Uns se dizem rico sem teres nada, outros se diz pobre, sendo muito rico. Com as suas riquezas se agrada o homem, mas o pobre não obedece. A luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Amém. Vamos cantar mais um cântico. 283, mais perto. Mas é com quem está
Vou passar a palavra ao pastor para fazer uma comunicação. Os irmãos terão reunião de oração? Não, pode ficar cada Tá bom. Nós gostaríamos de saber, gostaríamos de ir na sua casa, para um momento de comunhão, ao nosso culto, a nossa reunião chamada Culto da Família. Alguém gostaria de nos convidar para ir à sua casa na sexta-feira? Vamos na sexta-feira, pode ser na sexta? A irmã Lisa, o Daniel, essa família abençoada, querida, estão nos convidando. Vamos ter um culto alegre, participativo, né? Com todos os irmãos. Façam uma forcinha para estarem lá. Se a casa não comportar todo mundo, mas os corações deles comportam, né? Os corações são maiores do que a casa. Todos nós, né? Deve ser assim. O nosso coração deve ser maior do que a nossa casa. Então, graças a Deus, com certeza será um culto abençoado. Eu gostaria nesse momento, irmãos, de aproveitar para convocar a igreja, os irmãos aqui também, os que estão nos assistindo pela live, para termos um momento de intercessão pelo Brasil. Nós estamos atravessando esse momento, um momento difícil, e não sabemos o que poderá acontecer amanhã, depois, daqui uma semana. É imprevisível, irmãos. E o nosso papel como igreja, como intercessores, é de colocarmos o nosso país nas mãos de Deus. É muito fácil a gente criticar, tecer comentários, né? Às vezes pró ou contra, mas o nosso papel como igreja, como crentes, como membros do corpo de Cristo, é o de intercedermos pelas autoridades, pelos governantes, pelo país, né? O papel da igreja é este. E eu gostaria agora, como os irmãos estão mesmo sentados, nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Eu gostaria que você orasse especificamente, somente por este pedido, tá bom? Vamos clamar pelo nosso país, pelo Brasil. Nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença como intercessores e estamos intercedendo pelo Brasil, pelas autoridades constituídas, pelos problemas que estão afetando esta nação e este povo. Ó Deus, nós intercedemos, como a Tua palavra manda, recomenda que oremos, intercedamos, ó Deus, pelos governantes, pelas autoridades e pelos países. Nós estamos aqui, ó Deus, orando pela nossa nação. Põe as Tuas mãos, ó Deus, sobre este Brasil, sobre este país, esteja tocando nos corações das autoridades constituídas, dos governantes, dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Deus, tenha misericórdia desse país. Não deixa, Pai, que
nós venhamos a ser prejudicados, o teu povo, as tuas igrejas, o teu reino, não venham, Senhor, a perder essa liberdade, Senhor, de podermos nos reunir em culto, em celebração. Ó Deus amado, contenha, Senhor, os ânimos acirrados, põe as tuas mãos, ó Deus, sobre a população, sobre o povo, sobre as autoridades. Ó Deus amado, o Senhor tem o controle, o Senhor pode, ó Deus, mudar os rumos de povos e de nações. Nós cremos, ó Deus, nós confiamos, e agora quando o teu povo intercede, ó Deus, nós chegamos ao teu trono de graça, certos de que o Senhor não só nos ouve, mas tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar a irmã Sônia, que vai nos apresentar os visitantes. E logo em seguida nós vamos estar cantando um cântico, Amigo e Alegria, de ter você aqui. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estarmos na casa do Senhor, né? Sentimos a presença de Deus nos nossos corações. Agora, nesta noite, gostaríamos de saber se temos algum visitante. Nós temos a Armandora, né? Que não é visitante, já é da casa, mas é nossa visitante, né, Armandora? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. É uma alegria muito grande. Sempre que quiser, que puder, volte sempre, né? Mais alguém? A Nilda, né, Nilda? Não é visitante, já é da casa, mas a gente sempre fica feliz com a tua presença, né? Deus abençoe sua vida, a vida de sua família, Nilda. Conceição, também que está aqui nos visitando, né, Conceição? É uma alegria para a gente. O irmão Robson também está aqui. Uma coisa boa, né? Quando a gente recebe os nossos visitantes, como o nosso coração se alegra, né, irmãos? E a todos vocês que deixaram seus afazeres para estar no melhor lugar do mundo, né? Ora, o céu, aqui é o melhor lugar do mundo, é a casa do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a cada visitante e a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na medida que cantarmos, entoarmos esse cântico, eu gostaria que você saísse do seu lugar, apertasse a mão, desse um abraço do seu irmão ali ao lado, na frente ou atrás, né? Vamos nos confraternizar nesse momento. Outra letra? A gente canta como estiver ali. Não tem problema. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora só o nome você vai conhecer você. Nós vamos de novo. Aí aquela faixa amarela ali que diz só os homens vão cantar. Eu quero ouvir as vozes masculinas dizendo: foi bom conhecer você. Também pode cantar, viu? Dizer lá, só os homens vão cantar, as mulheres vão silenciosas. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. Agora só os homens vão cantar para você. Foi bom conhecer você. Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou.
agora, como a nossa irmã Dora é visitante e não é, nós vamos ser abençoados com uma poesia que ela vai recitar neste momento. Paz e bom. Esse poema é do nosso saudoso Mário Barreto França, né? Ele fala: boa noite. Foi uma noite triste e uma noite chuvosa que a notícia chegou só tudo dolorosa na casa do pastor. No centro da cidade houve um grande desastre, uma fatalidade. Um ônibus bateu num bonde e deste choque saiu muito ferido o reverendo Roque. E lá do hospital envia um apelo para ir visitar os seus depressa ver, porque talvez não torne a ver a luz do dia. Que notícia triste, que notícia amarga. 4 filhos e esposa ergueram-se da mesa, movido pela dor da trágica surpresa, e saíram correndo em busca do hospital. Entraram no quarto e o pastor fez sinal para chegarem mais perto, e a cada qual falava com um terno olhar de quem a todos venerava. Dirigiu-se primeiro à esposa muito querida, companheira fiel em toda a minha vida. Juntos temos andado pela mesma causa, trabalhamos com fé, sem um dia de pausa. Hoje, como no dia em que te desposei, essa mesma mulher amiga a quem amei. Amo com o mesmo ardor dos meus 22 anos, como haverei de amar o celeste amor. Boa noite, esposa amada. Outra vez nos veremos, quando juntos no céu ao Senhor louvaremos. E a ti, Maria, que és a minha primeira filha, foste o meu prazer, segundo a minha filha. Boa noite, filha, agora em paz com Cristo vai. E não te esqueça mais do meu amor de pai. Célia, filha extremada Cândida, boa noite. Foste uma luz nas trevas, um bálsamo no açude da ingratidão do mundo. Ah, me recordo agora, daquele instante bom, daquela ótima hora em que rendeste a Deus a tua alma arrependida, deixando em seu dispor pelo resto da vida. Boa noite, meu Guilherme, ó filho dedicado, sua vida de fé é nosso lar sagrado. Foi o mais belo exemplo, a melhor recompensa que Deus me concedeu à luz da minha crença. Continue a crescer na virtude cristã e ser o protetor de tua mãe e irmã. Carlos, o terceiro filho, olhou o pai sentido, porquanto o irmão mais moço o havia preferido. O motivo lhe vinha inexoravelmente, o triste coração, a alma convalescente. Fora tempo passado com o servo da seara, ao lado do seu pai, ativo trabalhara. Mas companheiros maus e a péssima influência de colegas serviam, arreparam-lhe a consciência, fazendo recuar na batalha do amor no apostatar da fé em Deus nosso Senhor. Chegou mais perto e ouviu o pai triste dizer: adeus, Carlos, adeus, fugiste o teu dever. Eu quisera falasse as mesmas coisas que disse a tua mãe e irmãos, mas tu nem ousas a encarar-me, esqueceste os bons conselhos meus, porém chorou ainda. Adeus, Carlos, adeus. Carlos caiu perto do leito soluçando e disse: pai, eu agora vou seguir a Jesus. Eu já pedi perdão. Eu me arrependo agora. Então, aí disse: Carlos, segue os conselhos. Boa noite, meu filho. Eu espero para você. Ó, tu que andas gastando a tua mocidade nas urgias do mundo e na credulidade. Tu que busca na ciência, na filosofia, explicação para a alma e para a matéria fria. Ó, tu que já seguiste família da cruz e hoje nega sem fé o nome de Jesus. Para. Volta. Porque a morte é horrível e traiçoeira. Pode cortar-te ao meio ligeira carreira para o desconhecido. Então o eterno Deus apenas te dirá: ó filho ingrato, adeus. Porém, se arrependido, em lágrimas voltares ao aprisco de Deus,
ao regaço dos lares. Ele então te dirá, cheio de paz e amor, boa noite, entre final no gozo do Senhor. Amém. Glória a Deus, que bênção. Bonito, não? Deixa eu ver aqui. Sim, nós temos irmão Pedro, né? Pessoal, o irmão Pedro. Depois do telão no. Então vamos chamar o nosso irmão Pedro para estar louvando? Logo em seguida nós vamos assistir um vídeo com o coral. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agradeço a Deus por essa oportunidade, apesar do resultado tudo vai bem, né? Yeah.
Foi condições de levar mais. Preciso para ele está levando, queria que os irmãos posteriores que ele vai fazer o quê? Cada um está dando, né? Som. Vamos cantar o hino 304. Os irmãos que veem preparados para as ofertas, dízimos e ofertas, está com oportunidade. 304. Vamos assistir o vídeo agora. Esse hino eu tenho certeza que vários irmãos aqui se lembram dele, né? Quando nós tivemos o coral.
Nós temos agora intercessão pelas crianças, com o pastor. Eu vou chamar o Daniel aqui, para a gente orar por ele. Ele representando todos os adolescentes e crianças. E logo em seguida o pastor está com a palavra para nos trazer a mensagem. Ele nos disse que uns dias atrás ele orou com o arrebatamento da igreja. Sonhou, aliás. Eu falei o quê? Orou. Sonhou com o arrebatamento da igreja. Isso é um bom sinal, né? Esses sonhos, eles mexem com a gente. E nós temos falado muito do amor de Cristo para o Daniel. Ele tem um temor muito grande de Deus em sua vida, em seu coração. E vamos lembrar de todos os adolescentes, crianças, para que Deus também nos mande, né? Crianças e adolescentes, porque a nossa irmã Rosângela está ali, a nossa irmã Gessi, né? Deus é fiel e no tempo certo, com certeza, Ele vai mandar, né? E vai enviar. Eu gostaria de convidar aqui a irmã Rosângela e a irmã Gessi, para que nós oremos também por elas, para que essa visão que Deus tem colocado em seus corações não se diminua, mas possa cada dia crescer, né? Porque é uma visão dada por Deus e não pela igreja nem pelos homens. Fruto do trabalho, temos frutos aí por aí, né? Não estamos aqui na igreja, mas nós temos frutos do trabalho dessas irmãs e de outros irmãos e irmãs que passaram aqui pela igreja. Oremos. Nosso Pai, queremos nesta hora te agradecer pelo privilégio que temos de podermos interceder, orar pelos nossos jovens, nossos adolescentes, ó Pai, e principalmente nos dias atuais, quando é tão difícil, Pai, para esta faixa etária seguir os teus caminhos, andar na tua presença, porque as pressões são tão grandes, ó Deus, são fortes, mas o Senhor é infinitamente mais poderoso e mais forte do que as pressões do mundo. Por isso, Pai, nós intercedemos, oramos pelo Daniel, pelos demais adolescentes, ó Pai, que o Senhor os ajude o Daniel a permanecer firme nos teus caminhos, na tua palavra, que ele continue crescendo, ó Deus, na graça e no conhecimento de Cristo. Também, ó Deus, intercedemos, oramos pela irmã Rosângela, pela irmã Gessi, ó Pai, as quais o Senhor tem colocado em seus corações esta visão, esse amor, ó Deus, pelo trabalho com as crianças e os adolescentes. Que o Senhor possa nos enviar, nos mandar, ó Deus, pessoas nessas faixas etárias, para que as tuas servas possam continuar exercendo esse ministério tão precioso e tão sagrado, Pai. Nós oramos, ó Pai, em favor de todas as crianças e de todos os adolescentes deste Brasil e do mundo. A tua palavra nos fala que devemos interceder por todas as pessoas e nós estamos cumprindo aquilo que Jesus Cristo ordenou. Nós te rogamos, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos talvez estejam perguntando, cadê o pastor Laércio? Ele tem 86 anos, mas está forte, está lúcido, está bem. Ele está sem igreja no momento, ele tem vontade de continuar trabalhando. Ele estava exercendo o ministério em uma igreja lá em Campinas, mas no auge do contexto da pandemia, eles com dificuldade de transporte, ele teve que deixar a igreja, e a direção da Comunhão Batista Bíblica, então passou a igreja para um outro obreiro, e ele sente falta disso. É um servo de Deus, uma pessoa muito humilde, e nós sentimos o desejo de convidá-lo, mas ele prometeu. Aconteceu um imprevisto, ele me ligou agora, tardezinha, eu não sei que imprevisto, acho que é alguma questão de família, alguma coisa assim,
mas ele prometeu que no próximo domingo ele vai estar aqui conosco, trazendo a mensagem da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. Vamos, neste momento, fazer a leitura da palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, um texto que eu tenho certeza 99,9% dos irmãos conhecem esse texto que nós vamos ler agora. As bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Convidamos todos os irmãos que puderem se colocar de pé, nós vamos fazer esta leitura. Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém. Eu quero orar mais uma vez, e nesta oração nós vamos continuar lembrando da irmã Cleusa, que está aqui hoje, graças a Deus, do irmão Antônio Clemente, graças a Deus, aos poucos, está melhorando, e com certeza daqui mais um tempo nós vamos ter a alegria de vê-los completamente recuperados. A irmã Cleusa está aguardando ser chamada para a sua cirurgia. Continuaremos orando por ela, para que quando chegar a data, o dia, ela esteja em plenas condições de passar por esta cirurgia. Vamos continuar orando pelo irmão José Aguiar, está bem abatido, fisicamente fraquinho, mas estamos sempre clamando em casa, em nossas casas, na igreja, orando por ele, pela família, pela irmã Lindalva, para que Deus continue renovando as forças. Vamos continuar orando pelos idosos que estão em casa, alguns que já não podem mais vir à igreja, mas havem pedido. Orar pela viagem da irmã Sônia, no próximo domingo, né? Deus esteja abençoando, e queremos ter a alegria do seu retorno, de receber a notícia que ela foi bem sucedida nas suas provas, nesse teste que ela vai fazer. Vamos orar. Nosso Pai, queremos agradecer pela leitura de Tua Palavra. Prepara os nossos corações, Senhor. Queremos sair daqui melhores do que chegamos. Que essa palavra possa mudar nossas vidas para melhor. Também, Pai, continuamos orando pela irmã Cleusa, Antônio Clemente, pela saúde deles, Pai, que o Senhor os ajude, os abençoe. Abençoa, Pai, de tal maneira que eles em breve estejam curados dessas enfermidades. Abençoa, Pai, também o irmão José Aguiar,
ali naquele leito de dor, que o Senhor esteja cuidando dele. Conforta, Pai, o seu coração, aumenta a sua fé e ajude, abençoe a irmã Lindalva, renovar as forças dela, para que ela continue, ó Deus, cuidando de seu esposo, de sua casa, ó Pai amado, suprindo as necessidades e também abençoando, Senhor, os demais idosos da igreja, irmã Nadir, irmão Euclides, irmã Ondina, ó Deus, a nossa irmã Neilde, o nosso irmão Antônio Clarence, que está tão fraco fisicamente, ó Pai amado, que aquela visita que fizemos esta semana ao teu servo, cantando hinos, orando, lendo a tua palavra, possam reanimá-lo, Senhor Deus. Amém. Abençoe todos os lares da tua igreja, abençoa, Pai, todos os idosos da tua igreja, recupera a saúde dos que foram operados recentemente e cuida, Pai, daqueles que estão, ó Pai, passando por problemas de outras naturezas, Pai. O Senhor esteja ajudando, confortando e abençoando os seus corações, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Depois de ler esse texto, eu faço uma pergunta aqui para cada um dos irmãos. A pergunta é a seguinte: aonde você se encaixa nas bem-aventuranças? Você preenche, você traz consigo todas estas bem-aventuranças, ou somente algumas delas, ou somente uma delas? Por isso, a pergunta é pertinente. Aonde você se encaixa nas bem-aventuranças? E quando Jesus proferiu esse sermão, das bem-aventuranças, ele se achava em Cafarnaum, e ele estava, como sempre, era de costume, de praxe, cercado por grandes multidões. E a esse lugar específico ficou conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Até hoje, quem for a Israel vai saber aonde fica o Monte das Bem-aventuranças, provavelmente próximo aos arredores de Cafarnaum. É verdade que o sermão inteiro não se resume apenas nesses 12 versículos, eles ocupam o sermão do monte, pelo menos 3 capítulos, 5, 6 e 7, mas nós vamos nos ater somente às bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança, ou bem-aventurados, no grego é makarios, ou feliz, sinônimo de felicidade, ou abençoado. E esta felicidade, esta bem-aventurança, que não é maquiada, fingida, dissimulada, porque ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro, de um coração que está em paz com Deus. Só é bem-aventurado quem está em comunhão com Deus, em paz com Deus. Por isso, não vamos encontrar bem-aventurados entre os descrentes, entre as pessoas do mundo que ainda não experimentaram, não passaram pela experiência do novo nascimento. As bem-aventuranças, elas são prerrogativas somente dos filhos de Deus. É a felicidade espiritual que não é adquirida pelo dinheiro, pelo status, pelo prestígio, pela fama ou notoriedade. Não.
até um desconhecido, anônimo, né? Lá nos confins da terra, ele pode ser o bem-aventurado se ele está em paz com Deus. No primeiro versículo, o evangelista Mateus, ele declara: vendo Jesus as multidões. Jesus, irmãos, tinha um olhar perscrutador. Sabe o que é olhar perscrutador? Observador. Ele não olhava as pessoas com ar jocoso, crítico ou preconceituoso, não. Ele via, olhava para as pessoas a fim de perceberem quais eram as suas necessidades, para depois ajudá-las. A nossa tendência, às vezes, quando olhamos para uma pessoa que não conhecemos, a primeira coisa é a sua aparência, não é? Se a pessoa é baixa, alta, morena, branca, enfim, vem logo na nossa mente essa visão, essa ideia. Mas com Jesus não era assim, irmãos. Ele olhava para as pessoas e o olhar dele era de misericórdia, era para socorrer, era para ajudar, era para estender a mão àquela mulher do fluxo de sangue, da hemorragia crônica. Irmãos, me comove, porque aquela mulher estigmatizada, humilhada, envergonhada, porque numa época quando não havia absorvente, não é? Numa época em que os recursos médicos eram escassos. Imaginem uma mulher em estado desses, perdendo sangue diariamente. E ela, talvez envergonhada, não é? A não chamar a atenção, ela, de forma bastante dissimulada, ela ajoelhou, ela se jogou no chão, passou entre as pernas das pessoas, até chegar à presença de Jesus e tocar nele. E ela, ao tocar, não podia perceber que Jesus iria, ou talvez imaginasse, se Jesus percebesse, iria criticá-la, chamá-la a atenção. E ela, quando percebeu que Jesus havia sentido que alguém havia tocado nele, ele pergunta: quem me tocou? Ele sabia ou não? Ele sabia. Mas ele queria uma confissão do coração, da boca daquela mulher. Mesma coisa quando ele se encontrou com Zaqueu, com os paralíticos. Que queres que eu faça? Ele sabia ou não das necessidades daqueles homens? Sabia, mas ele quer ouvir uma confissão pessoal. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele queria ouvir a confissão daquela mulher. E ela disse com medo, trêmula: Senhor, fui eu. A partir do momento em que ela toca no mestre, a sua hemorragia estanca, para instantaneamente. Agora não precisava mais gastar seus recursos, se é que ela tinha, com os médicos da época, que eram raros, escassos e de poucos recursos também. Ela saiu dali totalmente curada daquela enfermidade. Ele está vendo você e eu agora. Neste momento, ele sabe se você tem essas ou algumas dessas características, dessas bem-aventuranças ou não. E eu pergunto, você se encaixaria em algumas ou em todas elas?
Vamos à primeira? Ele declara: bem-aventurados os humildes ou pobres, que é uma outra versão que fala pobres de espírito, não é pobreza material, financeira, não. Pobreza de espírito, humildade de espírito, é aquele que não levanta o pescoço, que não é arrogante, que não é orgulhoso, que não é invejoso, que não é contencioso. O pobre de espírito, o humilde de espírito, é aquele que se dobra, é aquele que reconhece seus erros, seus pecados e não se envergonha de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei, e dê nome para o seu pecado. Não generalize. O pobre de espírito, o humilde de espírito, é aquele que não se envergonha de abrir o seu coração, de confessar o seu pecado diante de Deus. E ele fala que deles é o reino dos céus. Há um escritor que declara que esses humildes ou pobres de espírito são os modestos. Quanto a seu autoconceito, auto-rebaixados, os que estão profundamente convictos de sua própria pecaminosidade diante de Deus, aqueles que não são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isaías capítulo 51, verso 21 nos fala: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios olhos, aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. O patriarca Jó, em sua atitude de quebrantamento, ele demonstrou em seu comportamento, em seu caráter, essa bem-aventurança. O capítulo 42, o último capítulo, não é? Do livro de Jó, versículos 5 e 6, ele fala: eu te conhecia, quem? Deus, a Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E ao invés de eu levantar o pescoço, me sentir autoritário, arrogante, prepotente, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa é a atitude do humilde de espírito, do pobre de espírito. Ele se abomina a si mesmo, ele se arrepende e se joga no pó e na cinza. Vamos para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. São os que se entristecem por causa dos seus pecados. A memória das coisas erradas praticadas no pretérito, praticadas no passado, causam-lhes tristeza, ao invés de se alegrarem. Eu conheço pessoas, já ouvi pessoas se vangloriarem das coisas erradas, das práticas erradas praticadas. Mas, irmãos, só o crente, verdadeiramente crente, que chora, que sente a sua pecaminosidade, tem este sentimento de quebrantamento e de arrependimento. Através do profeta Joel, Deus se dirige ao seu povo no contexto de rebeldia e apostasia e pecado. Ao invés deles chorarem, lamentarem e abandonarem os seus pecados, eles reagiram, tiveram um comportamento, um efeito contrário. Ao invés de lamentarem e abandonarem os seus pecados, a apostasia, a rebeldia, e ao invés de chorarem, eles se vangloriaram do que tinham feito de errado. Capítulo 2 do livro de Joel, versículos 12 e 13, está escrito: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor,
convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, nunca devemos nos alegrar com os nossos pecados, devemos chorar, devemos nos arrepender. Você já chorou alguma vez diante de Deus por algum ato, por alguma atitude, por alguma prática pecaminosa que você cometeu, que você derramou lágrimas? Bem-aventurados os que choram, né? Porque eles serão consolados. E meus irmãos, esse choro, ele traz tristeza no momento, mas depois termina com uma alegria indizível em nossos corações. Uma alegria de termos a certeza que fomos perdoados, que o Espírito Santo não só nos convenceu, mas Ele, diante do Pai, nos apresenta e diz: olha, Ele agora está arrependido, Ele agora reconhece os seus pecados. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, como era costume naquele tempo, não é? Então Deus recomenda através do profeta que eles rasgassem os seus corações. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem são esses mansos? São os que se dobram à vontade de Deus, cujo espírito é paciente e satisfeito, os que se dispõem a viverem com pouca honra neste mundo, capazes de sofrer injustiças sem guardar ressentimentos e sem revidar, não se irritam com facilidade. Irmãos, a Bíblia fala que nós somos ovelhas, e a ovelha, ela é diferente do bode. O bode enfrenta, chifra, confronta. A ovelha não. A ovelha se comporta diferente. Sofonias capítulo 2, versículo 3, Deus fala pela boca do profeta: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Salmo 37, versículo 11, fala-nos o salmista: mas os mansos herdarão a terra. E esse herdar a terra aqui não é que nós vamos morar no paraíso aqui na terra, nada, não tem nada a ver, irmãos. Nós já temos o céu, não precisamos de paraíso aqui, não. Nós vamos viver na presença de Deus. Quem quiser ficar aqui nesse paraíso, que fica. Quando ele fala herdar a terra, ele fala que nós vamos ser pessoas pacíficas, como nós vamos ver mais adiante. Nós vamos ajudar aqueles que estão agitados, irritados, ou querendo tocar fogo em tudo. Nós vamos poder levar uma palavra de paz, de harmonia, de tranquilidade a estas pessoas. Vamos para a terceira, a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta não é a justiça social ou ligada ao Ministério da Justiça, não. No sentido teológico e bíblico, justiça deve ser compreendida como retidão e não o conceito de equidade legal e social. Os irmãos conhecem a história de Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, versículos 5 e 6. Olha o que ele fez: conduziu, Deus pega na mão dele, leva lá fora e fala a Abraão: olha para cima, olha para os céus, numa noite,
e pediu para Abraão contar as estrelas, se é que ele podia fazer isso. Ele disse: assim será a tua posteridade, a tua geração. E a Bíblia fala: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça, a justiça cristã, a justiça teológica, a justiça de Deus. Jó 37, 23 e 24, ele fala: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem, ele não olha para os que se julgam sábios. Irmãos, nós temos que nos enquadrar na justiça de Deus e não na dos homens. Claro, quando nós nos enquadramos na justiça de Deus e passamos a ser defensores dela, consequentemente, nós vamos nos adequar à justiça social. Nós vamos ser pessoas que serão usadas por Deus para ajudar aqueles que ainda desconhecem a justiça de Deus. Quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se Deus é misericordioso, os filhos têm que imitá-lo, tal pai, tal filho. Lucas capítulo 6, versículo 36, ele recomenda Cristo: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Mateus capítulo 5, versículo 7, daí ele fala que devemos, que os misericordiosos se enquadram no grupo dos bem-aventurados. A prática da misericórdia, irmãos, é uma moeda de troca. A aplicação da misericórdia de Deus sobre nós terá resultados eternos. No Salmo 103, versículos 17 e 18, o salmista fala: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Irmãos, o misericordioso, ele não se alegra com o sofrimento do outro, com o sofrimento alheio. O misericordioso, irmãos, ele sente em si mesmo a dor, o sofrimento do outro. Quantas vezes Jesus chorou vendo pessoas sofredoras ao seu redor? Quantas vezes Jesus estendeu as suas mãos para socorrer pessoas esquecidas da sociedade, recriminadas e abandonadas pela sociedade, porque Jesus é misericordioso. Sexta bem-aventurança: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Interessante, irmãos, já ouvi pessoas dizer: nessa vida não tem ninguém santo. Claro, todos nós somos pecadores, não há quem faça o bem e não peque, mas ele está tratando aqui, vamos dizer, uma questão mais teológica, cristã, bíblica. Quando ele fala da pureza, da limpeza do coração, mesmo nesse estado em que nós nos encontramos, nesse corpo ainda marcado pelo pecado, mas como nós temos o Espírito de Deus, como Ele nos guia, nós temos plenas condições de termos um coração limpo. Quando nós nos consagramos, quando nós renunciamos o mundo, quando nós abrimos mão de toda a carnalidade, de todo o mundanismo, para agradarmos a Deus. Tem pessoas que se satisfazem apenas com
a exibição externa de religiosidade, mas não é o caso dos limpos de coração. Nós devemos nos esforçar para mantermos o nosso coração, a nossa consciência, isentos de ofensas e pecados. Hebreus capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, olha aqui, lavado o corpo com a água pura. Esse negócio de dizer que Deus só quer o coração, não. Paulo fala em Romanos 12, devemos nos apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso corpo ele tem que ser dedicado ao Senhor. Para isso temos que abrir mão, renunciar toda sorte de maldade, pecaminosidade, para nos consagrarmos ao Senhor. Sétima bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nós devemos ser da paz e promotores da paz, não fazendo passeatas ou carreatas ou manifestações em favor da paz, mas pregando sobre aquele que é o príncipe da paz. É impossível haver paz no mundo, na sociedade ou entre as nações, se eles rejeitam e desprezam aquele que é a personificação da paz. E foi ele quem prometeu, não foi? Jesus? João 14, 27, lembra do que Jesus disse ali? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Olha, irmãos, a paz não é um patrimônio da ONU, das ONGs, não. A paz é uma pessoa, é a personificação do próprio Cristo. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. Ora, o Senhor da paz, olha aí, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz. Sabe quando? Em todas as circunstâncias. Nós estudamos hoje pela manhã sobre as expectativas, né? Pessoas que se frustram, pessoas que alimentam, né? Esperam algo de alguém, depois não acontece, as suas expectativas são frustradas. Aquele sonho de que o meu filho, de que o meu cônjuge, de que o meu irmão, de que a minha irmã, e no fim não acontece da forma como você esperava. Aí você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai entrar em depressão. Não! Olha para Deus, Ele não vai lhe decepcionar. Ele não vai deixar você na mão. Ele é o Senhor que cuida, que zela, que protege, que conforta, que anima, que segura na sua mão e diz: meu filho, eu estou contigo. Amém. Oitava e penúltima bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que são alvo de zombarias e escárnios, desprezados por serem filhos de Deus, seguidores de Cristo, são dos que bebem do mesmo cálice que Jesus bebeu. Olha o que ele fala aos discípulos, capítulo 15 de João, verso 20. Ele fala: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Bem-aventurados os perseguidos. E nós temos, irmãos, eu já tenho dito isso aqui na igreja, em pleno século XXI, nesse exato momento, agora, nós temos irmãos nossos em Cristo, presos, sendo castigados
né, sendo surrados, ou em trabalhos forçados, em campo de trabalhos forçados, sofrendo as piores aflições, por causa do nome de Jesus. Olhem por eles quando você estiver nas madrugadas, quando Deus me acorda. Eu sempre me lembro de orar por esses irmãos que estão sofrendo nas mãos dos inimigos. Olhe como se você estivesse sofrendo. Olhe, porque nós sabemos, um dia a gente pode, queira Deus que não, mas um dia isso pode acontecer também conosco. E finalmente, última bem-aventurança: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, caluniarem, mentirem, dizerem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, ao invés de pedir fogo do céu sobre aquele inimigo, aquela pessoa, não é? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os irmãos se lembram dos discípulos, quando Jesus chegou em Samaria e eles expulsaram e enxotaram Jesus? Os discípulos sentiram-se humilhados com aquilo, mas que desaforo. Senhor, nos autoriza a pedir fogo do céu para destruir essa gente. Olha, e Jesus tinha poder, ele podia dar essa permissão para eles. Pode orar e pedir, e vai cair fogo do céu. Mas Jesus disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Quando Jesus estava sendo preso lá no jardim, Pedro sacou da espada e cortou a orelha. Que lado? Do lado direito, né? Mas sabe que Pedro era bom pescador, ele não sabia manejar bem a espada. Ele virou a cabeça. Quando você vai cortar um coco, quantas vezes a gente erra, né? Quando eu vou partir o coco para pegar aquela massinha lá dentro, a gente quer virar o meio, mas não consegue, vai de um lado ou de outro. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele virou o meio da cabeça daquele. Graças a Deus, ele não era bom manejador de espada, ele era um bom pescador. E aí, Jesus poderia dizer para Pedro: Pedro, me dá um abraço, que você é um amigão, querendo me defender, né? Foi assim que Jesus fez? Não. Jesus não deu razão para Pedro e o repreendeu, dizendo: volte a sua espada para a bainha. Eu poderia rogar ao Pai que mandasse aqui uma legião de anjos para me defender, mas não é esse o momento, porque essa é a vossa hora, é a hora deles, do mundo, e o poder das trevas. Irmãos, quantas vezes nos iramos com a injustiça, com a maldade deste mundo? É claro, nós nunca devemos nos dar apoio à injustiça, à maldade de ninguém. Nunca devemos apoiar a violência, a maldade de ninguém. Nós devemos ser pacificadores. Agora, com isso, não estou dizendo que nós temos que passar a mão pela cabeça e apoiar o erro de alguém. Não! Jesus repreendeu, Jesus chamou a atenção dos apóstolos e de muitas pessoas ao seu redor. Mas ele sempre tinha um coração misericordioso para com aquelas pessoas. E nós devemos ter, irmãos, também esse coração misericordioso. Nós temos que ser como Cristo, nós temos que carregar em nosso caráter essas marcas benditas, chamadas bem-aventuranças. Porque Deus nunca erra. Se nós praticarmos tudo isso aqui, nós vamos nos dar bem, e aqueles que vão ser alvos da nossa bem-aventurança, ou das nossas bem-aventuranças, eles vão também ser abençoados. Por isso nós temos que pedir a Deus
todos os recursos para que Ele nos ajude a praticarmos a cada dia, não só uma vez na semana ou do ano, mas a cada dia devemos pedir a Ele graça e condições de praticarmos as bem-aventuranças. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos agora cantar o hino 304. É? Três, dois, meia. 326, refúgio. Divino protetor,
está no céu. Ó Pai, obrigado, ó Pai, por esta hora, Senhor. Obrigado por essa palavra, ó Pai, que nós ouvimos. Ó Pai, que nós possamos guardar no nosso coração. Amém. Permanecer firme e fiel a Ti neste mundo. Amém. Abençoa as vidas que aqui estão, as almas que estão aqui neste momento, os irmãos. Ó Pai, que cada um possa, ó Pai, a meditar nesta palavra, ó Pai. Amém. Ó Pai, colocar no coração para fazer, meu Pai, a Tua vontade. Amém. Ajude cada família espalhada por este mundo, o Evangelho pregado por esse dia, ó Pai, por todos os Teus filhos, Teus servos, pastores e missionários. Ó. Amém. Na pregação da Tua palavra, Pai. Ó Pai, abençoa esses missionários que estão sofrendo perseguições, ó Pai. Ó Pai, que o pastor mencionou neste momento, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que eles estão sofrendo, ó Pai, com esses homens ímpios, que não obedecem a Ti, que não querem aceitar Jesus Cristo, ó Pai, como Salvador. E o Senhor tem poder de transformar a vida de cada um deles, ó Pai. Amém. E fazer aquilo que Tu queres, ó Pai, com a vida de cada um ser humano sobre a face da terra. Amém. Abençoa o nosso país, os governantes desse país, ó Pai. Ó Pai, que eles venham governar, meu Pai, de acordo com a Tua vontade. Amém. E peço também por essa guerra, ó Pai, suponha a Sua mão protetora sobre essa guerra, Pai. Ó Deus. Ó Pai, derrama o Seu poder sobre essas nações, ó Pai. Amém. Que eles possam conhecer aqui que o Senhor Tu és o Deus, de dono de tudo, e o Senhor tem poder de resolver qualquer problema. Amém. Abençoa a vida de cada um de nós, que é em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Mas em mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.